Olá, alunos do curso técnico em manutenção automotiva. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a continuidade da nossa disciplina usinagem. Esta é a aula de 7 a 10. Nós vamos comentar sobre o processo de retificação da usinagem, focada em peças do motor de automóveis. Na aula anterior, nós comentamos sobre o processo de usinagem de fresamento, também chamado de fresagem, né? Como vocês estão vendo na figura, a fresagem usa uma ferramenta aqui cilíndrica, né? Com pastilhas de corte, ela gira a alta rotação e a peça, que é esse bloco retangular aqui, ela movimenta aqui na mesa da fresadora e vai realizando o corte. Então, quando essa pastilha passa aqui em cima da peça de aço, ela arranca uns pedaços do aço, que a gente chama de cavaco, essa parte que vocês estão vendo azulada aqui. Fica azul porque a temperatura é muito alta, então por isso que o aço fica assim nessa cor azulada, esse cavaco. Então, quando a gente faz o fresamento de uma superfície de uma peça, principalmente as peças de aço, o acabamento aqui da superfície não fica muito lisinho, tá? Não fica muito liso, porque a pastilha aqui, quando passa girando a alta rotação na superfície, ela deixa uns riscos aqui, tipo uns arranhões. Então, se a gente, por exemplo, passar assim, a mão, por exemplo, aqui em cima, depois da superfície fresada, a gente vai ver que vai ficar um pouco com rugosidade. E isso atrapalha, às vezes, o funcionamento da peça, principalmente lá no motor do automóvel, se for uma peça de automóvel. Então, por isso que as peças que são utilizadas no motor do automóvel, elas não podem ser só fresadas ou só torneadas, elas têm que ser retificadas, ou seja, para melhorar o acabamento dessa superfície que geralmente o fresamento deixa e o torneamento deixa também. Então, nos próximos slides, nós vamos comentar sobre o processo de usinagem de retífica, que é melhorar esse acabamento aqui na usinagem das peças. Bom, então, a retífica é um processo de usinagem utilizado para dar acabamento e precisão às peças do motor de veículos e peças de máquinas industriais também. Esse processo utiliza uma ferramenta de corte abrasiva chamada de rebolo. Então, a ferramenta de usinagem no processo de retífica não é a mesma ferramenta lá da fresagem, que são as pastilhas, e não é a mesma ferramenta lá do torno, que é o bits ou a pastilha. É o rebolo. É o rebolo. Muita gente chama isso de esmeril, né? Mas é um rebolo, né, que é feito de uma pedra abrasiva. Então é a ferramenta da retífica. E esse rebolo, quando a máquina retificadora está funcionando, ele gira com alta velocidade, né? Alta velocidade, removendo minúsculos cavacos da superfície da peça. Esses cavacos, a velocidade é tão alta que a gente vê esse cavaco aqui parecendo uma fagulha aqui, né? Parecendo uma fagulha aqui, numa temperatura de 900 graus. Então, esse cavaco aqui na retífica, ele não é tão grande igual o cavaco lá do torno, o cavaco lá da fresadora. Ele é um cavaco minúsculo, mas, porém, o visual que a gente vê é aqui em forma de fagulha. Então, porque tem um alto aquecimento aqui. Então, isso que consiste o processo de retífica ou de retificação de uma peça metálica, uma peça do motor do automóvel, uma peça de uma máquina industrial. O processo de retífica permite um melhor acabamento da superfície das peças de aço, né? Similar a um polimento. Se você vê uma peça que foi fresada e depois vê uma peça que foi retificada, você vai notar que a peça retificada ela está com um acabamento na superfície muito melhor do que aquela peça que foi fresada. Ou se for uma peça redonda, né, torneada, a peça redonda retificada vai ficar com esse acabamento. Tá vendo? Parece até que foi polido
polido, né? Na verdade, não é um polimento, que o polimento é um outro processo. Então, verifica que uma peça praticamente igual, né? Então, essa primeira aqui, ela foi usinada pelo processo de fresamento e essa aqui foi usinada pelo processo de retífica. Então, observa como que o acabamento ficou bem mais liso, né? E ficou com mais precisão, com mais perfeição. Isso pode ser feito na superfície aqui e pode ser feito dentro do furo também. Aqui nessa foto não dá para perceber, né? Pelo ângulo que a foto foi tirada, a superfície retificada aqui no furo, mas a gente vai ver isso mais à frente. Então aqui você já pode ter uma ideia, tá vendo? De uma usinagem comum, por exemplo, no fresamento, e uma usinagem na retífica. Então a precisão, o acabamento é muito melhor e isso favorece o funcionamento dessa peça lá no motor do automóvel, lá numa máquina industrial. Então, o processo de retífica, ele tem várias formas, né? A gente pode fazer a retífica de uma peça cilíndrica externa, né? Uma peça redonda externa, como um eixo cilíndrico, por exemplo, né? As peças que são torneadas. Então, uma peça que é torneada, como eu comentei no slide anterior, ela não vai ficar com aquele acabamento, né? Parecendo um polimento. Então, a gente tem que, depois do torneamento, fazer a retífica cilíndrica externa, para aquela peça, então, que foi até então torneada, ficar com aquele acabamento, né? Parecendo um polimento. Um outro tipo de retífica é a retífica cilíndrica interna, aplicada num furo. Então, um furo, né, lá com um diâmetro maior, que está lá, por exemplo, na biela do motor ou no cilindro do motor. Então, a gente tem que, fazendo a retífica, aquela superfície do furo vai ficar com aquele acabamento, né, quase que espelhado, né, parecendo um polimento. E tem também a retífica plana, que não é peça cilíndrica, uma peça quadrada, uma peça retangular, que após o fresamento a gente leva para a máquina retífica para aquela superfície ficar bem lisinha, bem precisa. Então a gente tem a retífica de peça cilíndrica, que seriam peças redondas, e a retífica de peça plana, que seriam peças quadrada, retangular, né, com outro formato. Então lá no motor do automóvel nós temos peças com a retífica que foram retificadas, né, plana, peças que foram retificadas internamente ou externamente, no caso do furo lá do cilindro ou do furo da biela, por exemplo, né, que nós vamos ver aqui no slide mais à frente. Nós vimos numa aula anterior que a ferramenta que possibilita a usinagem do torneamento chama bits ou pastilha. A ferramenta que possibilita a fresagem, o fresamento, é uma pastilha. Então, aqui na retífica, no processo de retífica, a ferramenta é totalmente diferente. A ferramenta chama-se rebolo, né? Então, o rebolo é a peça, né, utilizada como ferramenta de corte, né? E esse rebolo, ele parece uma pedra, né? É composto de grãos abrasivos, né? Que muita gente chama de esmeril. Aquele esmeril que a gente afia faca, né? Afia alguma peça metálica que tem na oficina. Mas esse rebolo da retífica, ele é um rebolo bem mais especial, bem mais fino do que aquele que a gente usa no esmeril, numa lixadeira. Então, aqui na foto vocês estão vendo, eles podem ter uma cor assim cinza ou uma cor branca. Geralmente o rebolo de cor branca ele tem uma melhor qualidade lá para ser utilizado na retífica do que o rebolo de cor cinza, mas todos dois são utilizados. Então parece aqui uma roda, né? Ele tem um furo aqui no meio, onde é montado lá na máquina retificadora, onde ele, quando ligado, ele vai girar com altíssima rotação, sem encostado na superfície da peça, para arrancar a fagulha lá, o material da peça, e tornar a peça com aquela superfície bem lisa, parecendo um polimento, como a gente já viu no slide anterior. Bom, aqui nós estamos vendo uma parte da máquina que chama retificadora e aqui o rebolo montado na máquina, né? O rebolo aqui montado na máquina. Então, só para vocês terem uma ideia que como é que o rebolo é montado. Ele é montado assim meio de lado, de perfil, né? Ele não fica assim na vertical igual aquela ferramenta do fresamento, né? Então, aí aqui ele vai girar a alta rotação quando o motor da máquina retificadora é ligado.
Aqui não está mostrando a peça, só está mostrando o rebolo aqui, né? Para vocês terem uma ideia. E aqui, como a gente viu lá no fresamento, é uma parte que vai sair o óleo refrigerante para quando o rebolo estiver encostando na peça, fazendo a retificação, vai sair um óleo aqui refrigerante, né? É um óleo especial, um óleo que tem uma aparência parecendo com leite, né? Um óleo bem branco, ou pode ser também incolor, parecendo uma limonada, né? Para refrigerar o rebolo e refrigerar a peça, porque o aquecimento na hora da retificação é muito grande. Sai até uma fagulha parecendo um fogo, né? Que a temperatura é muito alta, cerca de quase 900 graus. Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo uma fotografia de uma parte da máquina retificadora, onde a gente tem agora uma peça retangular, né? Uma peça aqui retangular, que vai ser retificada. Então, essa peça aqui ela foi fresada, né? A superfície aqui ainda não está bem lisa. Então, essa peça ela é presa aqui nessa mesa aqui. Essa mesa é um ímã. Um ímã, aqui a gente não usa morsa. É um ímã que quando coloca essa peça de aço aqui, ela fica presa no ímã para ela não soltar na hora que o rebolo, aqui a alta rotação, encostar na peça. Tem esse rebolo aqui, ó, a máquina vai descer aqui esse rebolo, ele vai encostar na peça e a máquina vai fazer um vai e vem aqui com essa peça. E nesse vai e vem com essa peça, a peça vai encostar aqui no rebolo e vai tirar uma pequena fagulha, né, um pequeno cavaco, para tornar a superfície lisa. E aqui tem o óleo refrigerante que está saindo aqui, sendo jorrado aqui para resfriar, refrigerar a peça e o rebolo, para não queimar a superfície da peça. Então, na retífica, o cavaco, a fagulha que tira é o mínimo possível, não é grande igual lá no torno, igual lá no fresamento. Então aqui vocês têm uma ideia. No final vocês vão ver um vídeo aqui que está mostrando aqui essa operação completa, tá? Aqui só está a foto para você ter uma ideia de como a peça é presa aqui no ímã, né, na mesa imantada da máquina e como é que ela vai movimentar aqui para o rebolo girante encostar nela. Bom, aqui nós estamos vendo ainda uma foto da retífica plana, né? Aplicada nas peças que foram fresadas, né? No slide anterior o rebolo estava parado, né? Então aqui a gente tem a peça aqui, tá vendo? A peça de aço. O rebolo agora está girando com alta rotação e já encostando na peça. Observa que dá um cavaco aqui, uma fagulha, né? De alta temperatura. Então o operador da retífica ele tem que usar um óculos de proteção ou uma máscara de proteção para evitar que essa fagulha baixe no rosto ou no olho dele, né? Então aqui vocês estão vendo aqui, dá uma ideia melhor de como é que acontece a retificação. Aqui como a foto, né, tá parada, né? Essa peça aqui ela fica movimentando aqui num vai e vem para que o rebolo passe na superfície dela aqui e torna essa superfície aqui bem lisinha, né, tirando as irregularidades da superfície que o processo de fresamento anterior deixou. Agora aqui nessa foto nós estamos vendo aqui o processo de retífica cilíndrica externa, uma peça que foi torneada, que tem um eixo que foi torneado, previamente torneado, mas que o acabamento dele aqui não ficou bom, não ficou rugoso. Isso acontece praticamente em todas as peças torneadas. A maioria das peças torneadas, se for uma peça do motor do automóvel, uma peça do interior de máquina, ela tem que passar pela retífica. Então vocês estão vendo aqui o rebolo da máquina retificadora, a peça torneada presa aqui, né? Presa aqui na máquina retificadora, na horizontal. Essa peça vai rodar aqui, né? A máquina retificadora tem um motor elétrico aqui que vai rodar essa peça. O rebolo vai rodar em sentido contrário da peça, vai encostar na peça aqui e vai retificar. E a máquina aqui ela vai ter esse movimento de vai e vem para o rebolo encostar na peça em todo o longo da peça. Então aqui nós estamos vendo um exemplo nessa foto de uma retífica cilíndrica externa aplicada a uma peça que foi previamente torneada e aqui ela está sendo acertada a superfície, né, dando como se fosse um polimento na superfície aqui para corrigir, melhorar a superfície que foi até então torneada.
Aqui nós estamos vendo nessa fotografia a máquina de retífica cilíndrica externa. É uma máquina grande. Ela é mais ou menos do tamanho de um torno mecânico, né? É uma máquina grande, né? E aqui nesse exemplo, né? Essa parte amarela aqui é uma peça do motor de um trator, né? As peças do trator são todas pintadas de amarelo. É uma peça do motor do trator que chama virabrequim do motor do trator que está sendo retificada. Então aqui para vocês terem uma ideia que a máquina retificadora ela não é pequenininha, ela é grande, né? Uma máquina bem grande, geralmente com 1,5 m de comprimento, 2 metros de comprimento, né? Que as peças, né, do motor elas não são pequenas, né? Principalmente quando é um motor diesel, um motor de um tamanho maior. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? E aqui está o rebolo, né? E aqui está a peça que gira, né? Fazendo um vai e vem aqui. Nós vamos ver, vocês vão ver num vídeo que a gente vai, vou dar o link aqui para vocês verem mais no final da aula. Então, aqui é a máquina chamada de retífica ou de máquina retificadora. Bom, a partir desse slide, eu vou comentar aqui sobre a retífica de peças do motor de automóvel, tá? Mais direcionado aí para o curso que vocês estão fazendo, que é o curso de manutenção automotiva. Então, a retificação é um dos processos de usinagem mais comuns em uma oficina de retífica. Então, a gente tem a oficina mecânica, que desmonta o motor, desmonta a caixa de marcha, e nós temos aquela oficina que só faz retífica de motor, né? Que tem as retificadoras, que desmontam o motor para retificar o girabrequim, retificar as bielas, retificar o bloco do motor. Então, nessas oficinas de retífica, o motor do automóvel pode ser retificado em sua totalidade ou somente algumas peças do motor. Porque às vezes a gente fala assim, retificou o motor. Dá a entender que retificou 100% de todas as peças do motor. Não. Às vezes a gente desmonta o motor e só retifica a peça virabrequim. Às vezes a gente desmonta o motor, retifica só a peça que chama biela. Então, quando fala que retificou o motor, não significa que retificou todo o motor. Foram algumas peças internas do motor que já estavam desgastadas pelo tempo de uso. Então, um exemplo, uma das peças que fica lá dentro do motor, que geralmente sofre mais desgaste com o tempo, depois que o veículo já rodou 150 mil quilômetros, né, tem aí 12, 15 anos de uso, é o virabrequim, também chamado de girabrequim, né? Girabrequim, virabrequim, eixo de manivelas é o nome, mas o nome mais comum é virabrequim. Então aqui a gente está vendo uma foto do virabrequim, né? Que o virabrequim, então tá vendo essas partes aqui que estão mais claras, onde eu estou passando o visor aqui do mouse, né? Então é aqui que é retificado, tá vendo? Para ficar bem lisinho aqui. Essas outras partes do virabrequim não precisa, é só onde está, ele vai encaixar com a biela. Então, o exemplo de uma peça do motor que precisa de ser retificada depois que o carro já rodou muita quilometragem, né? Muitos anos de uso, é o virabrequim, mas isso nós vamos ver com mais detalhes aqui nos slides mais à frente. Bom, então continuando aqui falar sobre retífica de peças do motor, nessa foto aqui nós estamos vendo um motor fora do carro, né? Está em cima de uma bancada, né? E aqui nós estamos vendo o bloco do motor, tá vendo? Onde o bloco do motor aqui está aberto, tá? Então a gente está vendo aqui o virabrequim, tá vendo? Onde o técnico está segurando ele com a mão aqui, está tirando ele aqui do bloco, só para vocês terem uma ideia. Esse virabrequim aqui já está retificado, tá vendo? Vocês estão vendo que está bem lisinho aqui, tá vendo? A superfície cilíndrica dele. Aqui o técnico está iniciando a montagem. E o bloco do motor, tá vendo essa superfície que eu estou passando aqui, o mouse aqui, né? Tá vendo? Ela está bem lisinha também, porque já foi retificado. Então aqui nós estamos vendo um motor desmontado, né? Fora do carro, a parte chama bloco do motor, a parte inferior do bloco do motor, e o técnico aqui está montando, né, o virabrequim, isso depois de retificado, tá? Precisa dizer que depois que o virabrequim é montado aqui, né, a gente não consegue ver como é que a superfície dele foi bem lisinha aqui, bem acertada, né, após a retífica. Então esse exemplo aqui, tanto esse virabrequim aqui como esse bloco do motor, já passaram pelo processo da retífica, só para vocês terem uma ideia. Bom, como eu estava falando aqui no slide anterior, geralmente o motor do veículo que já rodou mais de 150 mil quilômetros, né, quase 200 mil quilômetros, né,
ele já está com muito desgaste lá no virabrequim, na biela, na superfície do eixo do motor, no eixo comando de válvula. Então esse desgaste prejudica o rendimento do motor. Começa a sair aquela fumaça grande lá no cano de descarga, o motor não tem potência quando o carro está numa subida, está gastando muito combustível, que seja gasolina, ou diesel, ou álcool, né? Então é aí que precisa de ser retificado. Então o motor de um carro novo não precisa ser retificado, ele sai lá da fábrica todo retificado, mas depois de rodar lá acima de 100 mil quilômetros, né, muitos anos de uso, as peças começam a ter o desgaste, tá vendo aqui nessa foto aqui, o desgaste aqui na peça lá do motor, e esse desgaste aqui atrapalha o rendimento do motor e pode inclusive piorar, né, as outras peças do motor. Então vamos dar uma lida aqui, ó. Após 150 mil quilômetros, por exemplo, né, as peças que compõem o motor do automóvel, né, costumam sofrer um desgaste natural. E com o tempo, o motor perde desempenho, perde força, gasta mais combustível, né, solta muita fumaça lá no cano de descarga. A alta quilometragem ou a falta de manutenção do veículo pode fazer com que o veículo com que seja necessário realizar a usinagem chamada retífica do motor. A retífica do motor é um processo que proporciona uma nova vida para o motor. Então, o motor que teve as suas peças retificadas, depois dele estar com muito tempo de uso, ele não digo que ele vai ficar novo, como saiu da fábrica, mas ele vai ficar em condições de ter um funcionamento perfeito, para durar ainda mais 80 mil, 100 mil quilômetros. Então, a retífica do motor é um processo de usinagem que realmente renova o motor, para não precisar de jogar aquele motor fora. O proprietário daquele carro usado não gastar um dinheiro grande para comprar um motor novo ou até um veículo novo. Nós temos aqui um exemplo de uma peça do veículo, essa peça chama biela. Então, nessa foto aqui, ela está desgastada, também já está toda queimada aqui. Então, quando isso acontece, é porque o motor do carro já está queimando óleo, né? Muitos mil quilômetros rodados. Então, a gente tem que levar na retífica para retificar o furo dessa biela aqui, esse furo maior e esse furo menor. E essa superfície aqui que está queimada também, retificar. Então, não precisa a gente desmonta a biela, né? No motor lá de 4 cilindros vai ter 4 bielas. Desmonta a biela, solta ela do motor e leva lá na máquina retífica plana, para poder retificar a biela e montá-la no veículo. Claro que tem que olhar as orientações lá do manual daquele veículo, do manual do motor, para ver a medida que vai ficar aqui nessa biela, medir com o micrômetro, medir com o paquímetro, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui do processo de usinagem nas peças do motor, que geralmente a gente chama de retífica do motor, mas na realidade é uma usinagem. Bom, continuando aqui no processo de retífica, né? Os motivos que podem levar à necessidade de fazer a retífica de um motor do carro. Como eu já falei, a gente fala retífica do motor, mas não é retificar 100% do motor. É só algumas peças que já apresentam desgaste pelo longo tempo de uso, com muita quilometragem do carro, né? Então, como é que o técnico em manutenção automotiva vai saber que aquele motor daquele carro, daquele cliente, está precisando de uma retífica? Então ele vai conversar com o motorista, o proprietário do carro, para ver se aquele veículo está sofrendo, aquele motor está sofrendo um superaquecimento, um aquecimento ali no capô, além do normal, né? Que sai até uma fumaça quando abre o capô. Então é um sinal que aquele motor está precisando de uma retífica. Perda de potência. Se o carro lá está com perda de potência, está numa subida lá e está custando a subir, numa subida pouco inclinada, precisa de colocar a primeira marcha, senão o carro não vai, é um sinal que ele está precisando de retificar o motor. Excesso de fumaça saindo no escapamento, aqui ó, tem até uma foto aqui embaixo, né? Excesso de fumaça saindo, porque normalmente a gente não vê essa fumaça, né? Com esse excesso. Então é sinal que o motor do carro está precisando de uma retífica, né? Motor apresentando barulho, ruído forte, né? Um ruído fora do normal. A gente fala batendo pino, batendo biela, né? É porque está precisando de retífica. Então, entendeu? O técnico, o mecânico, ele tem que ter essa percepção técnica para
falar para o motorista, o proprietário do carro, que aquele motor precisa de uma retífica, senão a qualquer momento ele vai fundir, vai parar de funcionar. Outro sinal, consumo excessivo de combustível ou de óleo lubrificante. Então o combustível, a maioria dos carros em média, ele faz o quê? 10 a 12 quilômetros com um litro de combustível. Ah, o meu carro está fazendo 6, 7 quilômetros com um litro de combustível, 5 quilômetros com um litro de combustível. Então está com um consumo excessivo de combustível, que seja gasolina, óleo diesel ou etanol, e é sinal que precisa da retífica. Agora, é claro que isso tudo vai acontecer com um veículo que está ali acima de 100 mil quilômetros rodados, 12 anos de uso, 15 anos de uso. Não vai acontecer com um veículo novo. Se acontecer com um veículo aí com 4, 5 anos de uso, são outros motivos, né? Combustível adulterado, óleo lubrificante inadequado, né? Mas isso aqui o técnico vai analisar se o carro já for mais usado, né? Igual eu comentei aqui, acima aí de 100, 150 mil quilômetros rodados. Então isso aqui é uma informação importante, né, para o mecânico, para o técnico em manutenção automotiva, para informar para o proprietário do carro que o motor vai ter que ser retificado. Bom, como eu estava comentando, quando fala retífica do motor, não são necessariamente todas as peças do motor. Nessa foto aqui, nós estamos vendo o cilindro de um motor. O motor que foi desmontado, né? Ele foi desmontado aqui, tirou o cabeçote, tirou os pistões, nós estamos vendo o cilindro. Então, observa aqui que já está tudo preto aqui, está desgastado aqui esse cilindro. Geralmente, provavelmente esse motor que nós estamos vendo nessa foto é de um veículo aí com 150 mil quilômetros já de uso, né? Então, olha aqui, ó, já está tudo, a superfície aqui do bloco do motor já está até mostrando aqui de sinal de ferrugem, né? Tá todo preto aqui, ó. Isso aqui era para ficar lisinho, tá tudo preto aqui, desgastado. Então, significa que esse motor aqui, para ele voltar para o carro, esses cilindros aqui, eles precisam ser retificados. Essa superfície aqui que nós estamos vendo aqui já toda manchada aqui de corrosão, precisa ser retificado. Agora, não precisa de tirar esse cilindro aqui de dentro. A gente vai tirar só o bloco, levar para a máquina retífica, para a máquina retífica aqui, retificar aqui, ou seja, retirar aqui, acertar esses furos do cilindro para ficar como se fosse lá no estado novo, né? Agora, para isso, tem que levar lá para a máquina. Então, a gente vai ver aqui no outro slide como é que vai ser feito para poder recuperar. Então, aqui, quando desmonta o motor do carro, igual nós estamos vendo aqui, o técnico ou o mecânico, ele vai saber se vai precisar de retificar ou não. Igual aqui, ó. Vocês estão vendo como é que está até preto aqui, né? Porque já vazou óleo aqui dentro, né? Já ficou muito tempo. Então, é nessas condições que precisa de fazer a retífica do cilindro, né? Aqui nesse exemplo são 4 cilindros, porque existe carro de 4 cilindros, existe carro de 3 cilindros, né? Então aqui esse exemplo é um motor de 4 cilindros. Todos os 4 têm que ser retificados. Então a gente não vai tirar o cilindro aqui, jogar fora e colocar um novo. Tem esse recurso da retífica do cilindro, né? Que está desgastado. Bom, então agora nesse slide nós estamos vendo aqui os cilindros do motor que foi retificado. Olha aqui, ó, aquela superfície plana, aqui é a parte do bloco. Esses furos aqui que a gente fala cilindro, eles ficam dentro do bloco, né? Dentro do bloco aqui encaixado. Então aqui, ó, foi retificado, né? O bloco aqui ó, ficou lisinho aqui, tá vendo? Retificou. E o furo aqui nessa foto tá dando para ver aqui, ó. Olha como é que o furo ficou lisinho, tá vendo? Tava tudo preto, vocês viram lá como é que ficou lisinho. Então isso aqui é um exemplo do bloco do motor e os furos do cilindro retificado. Então vocês viram lá na fotografia do slide anterior como é que estava, tá vendo? Se a gente tirar uma foto de um bloco, de um cilindro novo, de um veículo novo, nós vamos ver quase igual isso aqui. Então observa como que a retífica ela dá uma renovação bem boa naquele cilindro, naqueles blocos desgastados. Então aqui você está tendo uma visão geral, tá? Lá no vídeo que você vai assistir depois, né? Vai te dar uma visão melhor. Bom, aqui nesse slide nós estamos vendo 3 peças que tem lá dentro do motor do veículo que são sujeitos à retífica depois de muito tempo de uso, né? Onde eu coloquei essa seta vermelhinha é os locais onde passou pela retífica, né? Então, que peças do motor que foram retificadas. Aqui nós temos uma peça que chama biela.
Então a biela ela é presa aqui no virabrequim do motor. Se o motor tem 4 cilindros, vai ter 4 bielas. Se tem 3 cilindros, vai ter 3 bielas. Nunca é uma só. Então observa que aqui é o furo da biela que encaixa lá no girabrequim. Aqui já foi retificado. Tá vendo como é que tá bem lisinho aqui? Então quando o motor já rodou mais de 150 mil km, essa parte fica toda preta, toda arranhada. E aqui já foi recuperado, já foi retificado. Então aqui no furinho também. Agora aqui nós estamos vendo o bloco do motor, né? 4 cilindros, tá? A superfície aqui está bem lisinha, porque já foi planado, já foi retificado. E os furos aqui, tá dando para ver também que está bem lisinho, tá vendo? Então aqui está pronto para ser montado. E aqui nós estamos vendo o virabrequim também. O virabrequim tem umas partes dele aqui, essa parte mais escura, que não precisa de retificar. É só essas partes aqui onde vai ser encaixado cada biela, onde eu pus a setinha vermelha aqui. Então aqui nós precisamos ter uma ideia como que é feita a retífica. Ela pode ser interna aqui no furo da biela, interna aqui no furo do cilindro e externa aqui no virabrequim, tá vendo? Então, existe a máquina para retificar o virabrequim, existe a máquina para retificar a biela e existe a máquina para retificar o bloco do motor. Não é uma máquina só, é uma máquina para cada um. A oficina mecânica de retífica ela tem que ter esses tipos de máquinas. Agora, a medida vai alterar, porque se eu retifiquei aqui o furo da biela, ele vai aumentar um pouquinho. Então, quando vai fazer a retífica da biela, ou do virabrequim, ou dos furos do cilindro, o técnico, o mecânico, ele tem que usar o paquímetro, o micrômetro, ou o súbito com o relógio comparador para verificar essa medida aqui. E quando retifica o furo do cilindro, tem que trocar o pistão para o pistão entrar lá com a nova medida. O pistão não retifica, o pistão a gente troca o pistão, porque não dá para aproveitar. Que a hora que retifica o furo, o pistão vai entrar lá folgado, então tem que trocar o pistão. Mas é um processo que vocês vão ver lá em outra disciplina que vocês vão estudar lá, que chama, né, manutenção mecânica automotiva. Aqui nós estamos vendo a usinagem, ok? Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu já estou direcionando o processo de usinagem retífica para a área automotiva, que é a retífica de motor. Então, essas peças aqui são as 3 peças principais que retificam o motor. Como eu falei, a gente fala retífica do motor, mas praticamente são essas 3 peças aqui. Biela, virabrequim e bloco do motor, onde tem os furos do cilindro. Nesse slide aqui, a gente vai ver aqui o processo de retificação dos cilindros do motor. Então, aqui, ó, como é que retifica? Então aqui não é um rebolo, tá vendo? Porque o rebolo não entra aqui dentro do furo. Então aqui é uma pedra abrasiva, é uma pedra do mesmo material do rebolo, mas ela tá vendo? Parece uma pastilha retangular aqui, ó. Aqui tem uma aqui, né? Para mostrar aqui, ela parece uma pastilhazinha retangular. Então ela chama pedra de brunimento, né? Muita gente fala de rebolo de brunimento. Brunimento é a mesma coisa que falar retífica, tá? Brunimento é a retífica bem fina. Então o que vai acontecer? Esse bloco aqui ele fica preso lá na mesa da retífica, né? Parado, e essa parte aqui gira. Ela gira como se fosse uma broca, né? Como se fosse a ferramenta do fresamento. E a máquina vai fazer esse movimento aqui com ela de vai e vem, subindo, entrando e voltando do furo. Como ela está girando, essa pedra abrasiva, essa pedra de brunimento, vai encostar aqui nas paredes do furo e vai alisar, vai raspar lá e alisar o furo, né? Para ele ficar retificado. Então é até de certa forma simples, né? Vai fazendo um furo, vai fazendo os outros furos também. Só que cada vez que passa, o operador da máquina tem que desligar a máquina, subir aqui essa ferramenta aqui, pedra de brunimento, e medir o furo aqui com um instrumento que chama súbito. Alguns chamam de relógio comparador. Vocês vão ver isso na aula de metrologia, né? Conhecer esse instrumento, relógio comparador e súbito. Então, com o súbito, a gente vai medir aqui para ver se a medida está de acordo lá com o manual do motor daquele carro. Né? Tem que olhar a medida do manual. Se ele é um carro da Fiat, se é da GM, se é da Volkswagen, tem medida diferente, né? Mas isso o técnico tem que pegar no manual. Eu não tenho manual, então vai entrar lá na internet, no site da Volkswagen ou da Fiat, para ver a medida de acordo com o modelo do carro. Então essa ferramenta aqui, que fica presa lá na máquina, aparecendo, né,
uma ferramenta lá na fresadora, por exemplo, chama pedra de brunimento, e ela vai fazer um movimento de vai e vem aqui e rodar ao mesmo tempo. Aqui a peça fica parada, a ferramenta é que roda, é como se fosse lá no fresamento. E é assim que faz a retífica, né, dos furos do cilindro, onde vai entrar o pistão aqui dentro depois do furo estar retificado. Aqui nesse slide nós estamos vendo melhor aqui o processo de retificação do cilindro, né? Aqui está o bloco do motor, onde vem lá os furos do cilindro, né? E aqui vocês estão vendo aquela ferramenta, né? Que é a pedra com a pedra de brunimento, que está aqui entrando dentro do furo, né? Claro que na foto aqui, né, tá parado, né? Mas ela gira aqui, né? Ela gira aqui dentro, e a hora que ela gira aqui dentro, ela vai encostando nas paredes aqui e vai dando o brunimento. Por exemplo, esse furo aqui já foi feito. Olha como é que ficou bem lisinho aqui. E essa superfície que nós estamos vendo aqui do bloco já foi previamente retificada numa outra máquina, né? Porque tem que retificar o furo, igual nós estamos vendo aqui, e essa parte plana aqui foi retificada na outra máquina. Então aqui já está praticamente pronta aqui a retífica aqui dessa parte plana, e essa aqui que nós estamos vendo da retífica da parte do cilindro, onde eu falei que vai entrar aqui o pistão que vai movimentar aqui dentro quando esse bloco aqui for montado lá no motor. Então aqui nessa foto dá para ter uma ideia bem melhor, né, de como é que é feita a retífica dos furos do cilindro, né? Então, como eu comentei no slide anterior, nós temos esse instrumento aqui que chama súbito. Então, quando termina a usinagem, tem que fazer a medida do furo aqui com esse instrumento que chama súbito. Alguns chamam de relógio comparador de diâmetro interno, né? Mas é mais conhecido como súbito. Então, para poder ver se a medida está correta. Se a medida não estiver correta, tem que levá-la na máquina de novo e passar a ferramenta de brunimento para poder acertar. Então, né, não pode ser lá no olho, não. Tem que usar aqui. E o paquímetro não serve, porque o paquímetro ele não entra aqui dentro. Então, tem que ser aqui esse súbito que ele entra aqui e vai até lá no fundo do furo. Então, aqui nós estamos vendo essa foto, a verificação da medida do diâmetro do cilindro utilizando o instrumento súbito. Nós estamos vendo aqui uma foto da retífica do virabrequim lá na máquina retificadora. Então, essa aqui é a peça virabrequim, né? Está sendo retificada na máquina retificadora aqui, né? A ponta do girabrequim prende aqui numa placa, parecendo aquela placa que tem lá no torno mecânico, né? Nessa máquina retificadora cilíndrica, eu tenho uma placa aqui desse lado e uma placa desse lado aqui, ó. Parece com aquela placa que tem no torno mecânico, né? Então vai prender o girabrequim numa ponta, numa outra ponta aqui, fixar bem, e essa placa aqui vai girar. Aí gira o girabrequim, o rebolo está aqui girando no sentido contrário da peça. Se o rebolo girar no sentido horário, a peça aqui na máquina gira no sentido anti-horário, para poder o rebolo encostar aqui e retirando o material, alisando. Vocês estão vendo aqui uma pequena... Sai aqui, tá vendo um foguinho aqui, uma fagulha, né? Que é aquele minúsculo cavaco que o rebolo está tirando o girabrequim aqui. Tá vendo? Então aqui é uma forma para vocês verem como que é feito a retífica lá na oficina de retífica de motores, né? Só o girabrequim que foi desmontado do motor. Aí ele vai ficar, né? Não vai ficar novo, mas vai ficar em condições de rodar lá mais quase 100 km depois, né, no motor do veículo. Então, e aqui nós estamos vendo aqui, né, lá na máquina tem onde vai ser esguinchado aqui o óleo refrigerante para refrigerar o rebolo e refrigerar a parte aqui do girabrequim que o rebolo está encostando, porque se não refrigerar, vai queimar aqui a superfície e a gente vai perder o girabrequim. Então, a refrigeração na retífica é fundamental, assim como a refrigeração é fundamental lá no processo de torneamento e no processo de fresamento, que nós já falamos numa aula anterior. Uma outra peça que sofre desgaste no motor depois de 150 mil km rodado é o eixo de comando de válvulas, que é uma peça que tem lá no motor, né, lá no cabeçote do motor, do lado superior do girabrequim, e ela sofre desgaste. O eixo de comando de válvula é essa peça aqui, tá vendo? É bem menor que o girabrequim. Então aqui nós estamos vendo aqui o eixo de comando de válvula sendo retificado, né, na máquina retificadora, aqui o rebolo, né, está encostando nele aqui, ele também gira, né, e está saindo aqui a fagulha, né, com aquele minúsculo cavaco
que sai com essa temperatura, igual eu comentei, que é quase 800 graus. Se bater lá na mão da gente, queima a mão, né? Então, nessa hora aqui, o operador tem que estar usando uma luva, né? Então, para você ter uma ideia como é que é feita a retífica. Essa peça aqui, eixo comando de válvula, também, depois de 150, quase 200 mil quilômetros rodados, ela precisa ser retificada. É uma outra peça do motor, né, que chama eixo de comando de válvula. Aqui nós estamos vendo aqui o bloco do motor, né? Que, como eu falei com vocês, a superfície dele aqui tem que estar bem lisinha. Às vezes não precisa ser retificado, né? Leva numa máquina que chama plana de superfície do bloco do motor, que ela vai dar aqui né? Aqui não é um rebolo, tá vendo? Ele fica aqui até nessa posição deitada aqui, que vai alisar essa superfície, que aqui não pode tirar muito, senão altera lá a compressão do motor, que aqui vem uma junta, né, o cabeçote vem montado aqui em cima. Por que aqui está pintado de amarelo? Porque os motores de trator é um motor diesel e o motor de trator é pintado de amarelo. Aqui é um motor de trator, né, que é um motor diesel igual um motor de um ônibus, de um caminhão. Então, por isso que está pintado de amarelo, né? Então, aqui nós estamos vendo uma outra máquina, né, um motor aqui sendo planado, né, retificado aqui, numa outra máquina especial que chama plana, mas lá nas máquinas, nas oficinas de retífica tem também. Ela é mais simples, porque aqui, muitas vezes, esse bloco aqui, ele é de alumínio, e o alumínio não pega, o rebolo não corta o alumínio. Então, tem que usar nessa outra máquina que chama plana, do bloco do motor, mas fica bem lisinho também, igual vocês estão vendo aqui na foto, tá? Porque não adianta retificar os furos e não retificar essa parte, que é onde vai a junta por cima antes do cabeçote ser montado aqui em cima. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, tá bom? Às vezes precisa de retificar os furos e tal, e às vezes essa superfície aqui é só passar nessa máquina que chama plana. Essa seta que eu coloquei aqui azul é só para mostrar que esse bloco ele movimenta aqui, tá vendo? Essa peça aqui ela vai girar, né, com alta rotação, como se fosse um rebolo, e ele vai movimentar aqui para lá e para cá até alisar essa superfície aqui de cima, né, onde vai, igual eu falei, colocar a junta, né, e depois o cabeçote que vem montado aqui em cima do bloco do motor. Uma outra peça que tem lá no motor, que às vezes precisa ser retificada, é o volante do motor. Nada de confundir com o volante que o motorista pega para virar as rodas. É uma peça que tem lá no motor que chama volante do motor, tá vendo? Ela parece uma engrenagem aqui, ó. E ela sofre desgaste depois de muito tempo de uso. Então ela também precisa ser retificada. Agora, a máquina retificadora do volante do motor é uma máquina especial, não é a mesma máquina que retifica o girabrequim. Não é a mesma máquina que retifica a biela, tá vendo? Essa máquina que ela tem um motor elétrico que roda o rebolo. O rebolo tá aqui, ó. Aqui, o rebolo tá aqui, tá vendo? Ele trabalha aqui na posição vertical, ele gira aqui em alta rotação e o volante do motor, que é essa peça que tá aqui, tá vendo? Ele tá preso aqui nessa placa que vai girar também, né? Girar no sentido contrário do rebolo. Esse rebolo desce aqui e vai encostando nele aqui e vai rodando, tirando aquela fagulha, retificando. Então é mais raro, tá? Esse volante do motor, ele é muito raro de precisar de retificá-lo. Mas quando o motor já rodou lá quase 200 mil quilômetros, né? Além de retificar o virabrequim, a superfície do bloco do motor, a biela, tem que retificar ele também. Muitas vezes, na maioria dos casos, a retífica é no girabrequim, na superfície do bloco do motor e na biela. Mas aqui é só para vocês conhecerem também que existe necessidade de retificar aqui a superfície do volante do motor, né? Para isso. Esse volante do motor aqui, ele é que dá o início do movimento do motor junto com o motor de arranque, mas isso é um assunto para outra disciplina, ok? Então eu tenho uma máquina retificadora para cada peça do motor do automóvel. E aqui nós estamos vendo a máquina retificadora que retifica o volante do motor. Aqui, pessoal, nós vamos ver aqui alguns links que eu deixei de vídeos para vocês assistirem, tá? Então, são 3 links aqui. Um link com o vídeo de retífica de superfície plana, um link com um vídeo de retífica do girabrequim do motor e um link com o vídeo da retífica do cilindro. Todos os vídeos feitos lá numa oficina de retífica de motores para você ter uma ideia melhor, ok? Então, quando você terminar de assistir esses vídeos aqui, essa aula, você não esqueça de dar o link, o joia para mim lá no YouTube, tá? Se você gostou dessa aula.
Então, bons estudos para vocês, um abraço, até a próxima aula.